Eu saúdo a todos com a paz do nosso bondoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor por mais um dia de vida, pela oportunidade de meditar na poderosa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Durante essa semana, a leitura bíblica diária tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. A responsabilidade da igreja com os missionários. A leitura bíblica diária de hoje, 6 de novembro de 2023, está localizada em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 11 e o versículo 19. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Louvado seja Deus. Este momento da igreja, que a igreja estava passando aqui neste texto, o qual foi lido, este versículo, diz a respeito da perseguição da igreja, ou seja, eram chamados os do caminho, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, seus discípulos, que o Senhor Jesus tinha 12 discípulos e também mais 70 discípulos e aqueles seguidores de Cristo, que seguiam Jesus Cristo, que criam na palavra, que creram na palavra do Senhor Jesus e iam entregando a sua vida ao Senhor Jesus, que havia sido morto e ressuscitado. O Senhor Jesus conviveu por um período de aproximadamente 40 dias, ali com seus discípulos, e aproximadamente umas 500 pessoas viram a ascensão de Cristo aos céus. E a igreja, ela tinha autoridade de Deus para pregar a palavra do Senhor, mas houve essa perseguição, inclusive a qual Estevão foi apedrejado pelos religiosos da época, que não receberam a mensagem de Cristo. E assim a igreja, ela se espalhou, começou a se expandir através dos homens, das mulheres de Deus, dos missionários que levavam a poderosa palavra do Senhor. Foi assim que Deus iniciou a caminhada da sua igreja, o Senhor Jesus estabeleceu sua igreja, inaugurou sua igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. E agora essas pessoas que trabalham exclusivamente para Deus começaram a evangelizar, a pregar a palavra, inicialmente apenas para os judeus, porque em meio à perseguição, uma época difícil, que eles deixaram suas casas, seus familiares, para poder viver uma vida para Deus, uma vida entregando a sua vida a Cristo, para anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus. Esses são os missionários, os homens e mulheres que estão nesta jornada, que deixam muitas vezes a sua cultura, a cidade de Natal, onde nasceu, onde conviveu, para poder fazer a obra do Senhor, para poder anunciar que Deus é bom, que Deus ele salva nós deste mundo pecaminoso, e o Espírito Santo ele nos santifica para estarmos em comunhão com Deus, para poder termos autoridade de pregar a palavra. Essa palavra poderosa de Deus, ela entrar no nosso coração, e é como uma semente que cai numa terra boa, ela começa a germinar, e ela vai dar frutos, vai crescer uma árvore frutífera e dará frutos e frutos com abundância, porque Deus é o Deus do amor, da multiplicação, o Deus da bendição. E o Senhor quer nos abençoar dos altos céus. Para isso precisamos louvar a Deus, seguir os caminhos de Cristo. A Bíblia Sagrada nos dá toda a direção a qual nós devemos tomar a cada dia, e também aplicar todo o ensino que a Bíblia nos traz no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal, porque tem que haver transformação, do interior, de dentro para fora. A palavra de Deus me limpa, e assim eu começo a servir a Deus e ver que o reino de Deus ele está dentro de cada um de nós,
mas nós precisamos expandir a palavra de Cristo para que mais pessoas venham conhecer sobre Jesus Cristo. E os missionários, eles fazem essa tarefa, esse privilégio, mas mesmo nós sabemos que nem sempre é fácil, que servir a Deus é uma luta constante e nós devemos apoiar os missionários, a igreja local. Ela tem que se organizar, planejar para que esses homens e mulheres que anunciam Jesus Cristo por todas as circunvizinhanças, elas estejam supridas de todas as suas necessidades. Que Deus continue abençoando os nossos missionários. Shalom.